voltamos agora, né? Agora falando um pouquinho sobre o objetivo do programa, que é falar de mulheres empreendedoras criativas. Aqui nós temos duas mulheres criativas e a Rose muito criativa, porque ela sozinha, né, conseguiu cuidar de 3 filhos. Obviamente trabalhando fora, tendo que levar filho na escola, exatamente, filho no judô, filho nisso, exatamente, filho na dança, filho em todas as outras coisas que os filhos, que no futuro nos aguarda, né, Débora? Porque a Débora agora com uma bebê de 10 meses. Como é que é conciliar? E qual é a tua percepção dessa mulher empreendedora? Olha, é bem difícil conciliar trabalho, ser dona de casa, ser mãe e ser pai, né? Porque eu fui os dois. Sim. Eu sou os dois, né? Tanto é que no Dia dos Pais meus filhos me dão parabéns, né? Mas enfim, assim, tudo é compensador. Por quê? Quando você vê estudos estar realizado, que nem meu filho mais velho já tem 30, já é casado, o meu filho do meio tem 21, tá fazendo faculdade, todos trabalham. Só tenho a Rafinha, que é de 14 anos, que ainda não trabalha, é o bebê de casa. Que é meu bebê. Mas assim, eu vou te dizer que é compensador, porque às vezes tem hora que você pensa, nossa, não vou conseguir, né? Porque são tantas tarefas, são tantas coisas que você tem que pensar. No final do dia você se imagina com várias mãos, assim, uma atendendo o telefone, outra cuidando do filho, outra fazendo almoço, outra... Mas assim, não me arrependo de nada, faria tudo novamente, porque eu acho assim que eu eduquei os meus filhos muito bem, tenho muito orgulho disso, que eles nunca me deram problema nenhum, eles são filhos ótimos, amados. E ver isso tudo como empreendedora, eu não sei te responder exatamente essa tua pergunta assim de imediato, mas nós temos um sonho. A partir de amanhã esse sonho vai se tornar realidade. Eu e a Débora vamos estar lá para atender todo público, qualquer pessoa, arquitetos, profissionais, construtoras. Falando um pouquinho sobre empreendedorismo, eu comecei com os meus 12 anos a trabalhar. Tive que trabalhar muito cedo. Ralei. Aliás, muito. Desculpa te interromper, mas quando se começa a trabalhar muito cedo, a gente trabalha por uma necessidade, né? Exatamente. É diferente de hoje em dia, que os jovens estão aí para alçar voo e não se preocupar com quem está atrás. Nessa época, assim como tu, eu também comecei a trabalhar por uma necessidade, né? Para ajudar a família. Casa. Sim. Exatamente. Então, claro que a gente vem com uma responsabilidade, uma carga de responsabilidade bem maior, né, Rose? Maior. E quando a gente começa cedo também, eu acho assim, hoje, o que eu faço para os meus filhos? Até que eles pudessem atingir 17, 18 anos, eles não trabalhavam. Por quê? Porque nós temos condições, com todo esse trabalho que eu tive desde os meus 12 anos, eu pude dar condições para eles estudarem até essa data, até essa idade, e depois começar a trabalhar. Mas os meus pais não tinham isso, eu tive que trabalhar cedo, entende? E essa visão dessa mulher empreendedora que começou assim cedo? Olha, agora eu vou para uma situação assim, nós vamos ser donos de uma loja que não é igual a ser empreendedor, né? Mas assim, estamos bem confiantes em tudo, acredito que tudo vai dar certo, e como eu lutei até aqui, vou continuar lutando e dando meu suor para esse sonho se tornar cada vez mais real e abrirmos filiais e filiais, né, Débora? E a visão dessa mulher empreendedora, a tua visão com relação a essas mulheres no mercado de trabalho? Porque a gente, assim, existem estudos, existem os números não mentem, certo, que existe um crescimento muito grande. A tua percepção, em poucas palavras, a tua percepção dessa mulher no mercado de trabalho? Olha, eu acho assim, que hoje a mulher, ela conquista tudo que ela quer, né? E não precisa nem ser casada para isso, basta ela querer acreditar no potencial que nós temos, que é bem maior do que a gente imagina. Então, assim, eu acredito que a gente consegue tudo com essa visão, né? E hoje as mulheres estão arrasando em todos os setores, e até ganhando mais do que os homens, né? E cada vez vai melhorar mais.
Essa é a minha em opinião. funções, né, Débora, que inicialmente, tecnicamente, eram denominadas masculinas. E hoje nós estamos aí. E a visão da Débora com relação ao empreendedorismo feminino? Eu vejo assim, a gente está indo para uma etapa totalmente nova, né? Eu, quando trabalhava como funcionária de alguma empresa, eu sempre me dediquei ao máximo, sempre idealizei aquela empresa como se fosse minha. Sempre imaginei, eu vou fazer o máximo se fosse meu. Como que eu ia querer que acontecessem as coisas? Então, sempre trabalhei dessa maneira. Agora a gente fica um pouquinho do outro lado, que eu acho assim que está sendo uma experiência fascinante, porque é nosso, a gente vai lutar tanto quanto lutava antes. Só que agora, como a gente está na frente, a gente tem um domínio maior, a questão de atendimento, de relação com o público. Acho que tu consegue interagir melhor, sabe? A mulher, ela tem essa acessibilidade. A mulher tem essa acessibilidade e a nossa profissão é muito gostosa. Essa relação com o público é muito sabe? É satisfatória. Assim, depois tu conversa com o cliente, ele vem te contar o que aconteceu. E a gente tenta cativar ao máximo ele, para que quando ele precisar de alguma coisa, ele volte novamente a conversar com a gente. E essa questão da confiança também. Isso é uma outra característica que eu acho bem feminina, porque a gente sabe conduzir melhor o assunto, a gente sabe um jeitinho para isso, um jeitinho para aquilo. Abordagem, em que momento dá para abordar. Como, né? Toda aquela questão de entrevista do cliente quando ele chega na loja, que a gente começa a conversar para entender o gosto dele. Isso é percepção mais feminina. Então, eu acho que é mais um ponto positivo para a gente, né, que está nessa área, que como mulher tem mais um desafio, além de todos os outros que a gente faz todos os dias com o filho, com o marido, com casa, mas é bem gostoso, é como a Rose disse, é um desafio diário, mas é bem gratificante. O que a Débora colocou ali é interessante, porque assim, quando no nosso trabalho, tanto o meu como o da Débora, nessa questão iluminação, a gente vai na casa do cliente quando tá no finalmente só com gesso. Então, assim, você não sabe o móvel que ele vai usar, você não sabe se vai ter um aparador, se vai ter um espelhão, se vai ter um tapetão, você não sabe de nada. Você pega um projeto, ele só diz aqui vai isso, vai isso. Eu, com a minha capacidade em iluminação, com a minha experiência e com o meu gostar, eu já consigo imaginar aquele ambiente iluminado, sem mesmo ter nenhum tipo de decoração. E o que é mais gratificante é que quando você vai, faz tudo isso, depois iniciamos o processo de atendimento com o cliente, vamos colocar isso vai aqui, esses embutidos vão aqui, esse tipo de lâmpada nós vamos usar nesse local. Finalizando essa venda, esse orçamento, colocando daí o eletricista, o profissional que ele contratou, ou que nós vamos sugerir, vai na obra dele e coloca isso tudo. E no final mesmo, de ir lá e dizer, nossa, você olha e você diz, fui eu que fiz isso. É gratificante, sabe? Isso é gratificante. Mas o importante dizer que realmente é uma característica feminina. E uma outra coisa, a mulher, ela tem o hábito de plantar, ela constrói toda uma relação. Exatamente. Então, realmente, vocês estão indo no caminho certo. Eu desejo a vocês sucesso em tudo que forem fazer, nesse novo desafio, nessa nova empresa. Eu agradeço também, nós estamos finalizando nosso programa, mas agradeço imensamente a presença de vocês. Obrigada. Tendo novidades, por favor, nos procurem. Com certeza. Para você que está aí conosco, muito obrigada por ter participado do programa Mulheres Empreendedoras Criativas. No rodapé está o nosso contato. Mande críticas, sugestões, considerações, e essa interação com o público é importante. A gente está, como eu já havia falado em outros programas, nós estamos montando um programa especial para falar dentro da economia criativa. Então, até a próxima semana. Muito obrigada.